É uma ferramenta de automação, trabalha com nós, plugando esses nós. Este fluxo faz backup das credenciais do próprio N8N. Aqui é o primeiro trigger, esse é um trigger para você iniciar o workflow. Cada caixinha dessa é chamado de node, então a gente tem aqui um node do Google Drive, ou seja, o fluxo é, quando iniciar o trigger, ele vai lá no Google Drive, ele vai criar a pasta das credenciais, exporta, lê os arquivos, depois ele faz uma transformação aqui, dependendo da formatação você precisa fazer, depois ele extrai o nome do arquivo e sobe as credenciais no Google Drive, ou seja, salva lá. Isso tudo é um fluxo que você pode automatizar o seu backup, porque se você perder, por algum motivo a sua máquina der problema, você consegue salvar as credenciais no outro lugar, lá no Google Drive, por exemplo. E essa linha aqui é justamente a conexão entre um nó e outro. Esse daqui é um exemplo de um outro fluxo que acessa uma API e responde as perguntas via chat. Por exemplo, quais são os 5 maiores países em termos de população? A partir do momento que eu fizer essa pergunta, o agente ele vai consultar a API da população mundial, ele vai verificar, vai ler os dados dessa planilha, vai voltar para mim e vai responder quais são os top 5 países maiores em termos de população. E se você pedir, mande um e-mail para mim, ele vai lá, aciona uma tool, ou seja, é uma ferramenta dentro do agente, existem várias ferramentas, e a partir daí ele vai ler a tool e vai mandar um e-mail para mim. Aqui você configura qual modelo que você quer, neste caso aqui a gente precisa ter uma API da OpenAI ou outra no OpenRouter, por exemplo. Esse daqui é a memória do agente, para ele lembrar o que foi perguntado, por exemplo, você consegue configurar isso aqui, só para vocês entenderem a estrutura, como funciona o N8N. E aqui é um exemplo justamente que eu fiz, que eu comentei com vocês, eu coloquei aqui, ó, com a população aproximada de 1,4 bilhões de pessoas em 2024. Na hora que eu faço essa pergunta, aparece um V aqui, ó, um tick de check, que cada check desse, ele vai ver o que aconteceu. Eu perguntei, acionou o agente identificou que conseguiu acessar as credenciais do chat GPT, depois ele acessou a memória, consultou a API e eu não pedi para mandar e-mail. Aqui não foi acionado. Como é que eu sei? Não tem o check verdinho aqui. Então o agente não precisou de acessar essa tool, porque eu não pedi, eu só pedi a população. E aí, para finalizar, o que eu quero que você mantenha na sua cabeça é o N8N é o ponto de encontro entre a automação de processos e a inteligência artificial aplicada. Está no meio ali justamente para resolver esse problema. O que a gente tem de opção? Localmente no seu servidor, você pode fazer a instalação e você pode também fazer a instalação utilizando o Docker no seu servidor. Você pode utilizar a cloud do N8N, seria o Software as a Service aqui para você utilizar. Você pode, por exemplo, alugar um servidor em algum provedor, por exemplo, a Hostinger, você paga mensalmente ou anualmente um servidor lá, instala o N8N, você tem direito a fazer backup, fica disponível 24/7 para você poder acessar o seu N8N. E também tem uma outra opção chamada Railway. Essas são as opções que a gente tem. Então, gratuito aqui local, gratuito aqui utilizando o Docker. Essa daqui é pago e bem cara, então esquece. Essa daqui também cara, precisa fazer um investimento e é um pouco complexo. E essa daqui, apesar de ser free, entre aspas, é apenas durante um determinado período, porque é uma free trial, ou seja, você usa free em determinado período, depois para continuar usando você tem que pagar, tá fora também. A gente vai focar nesta instalação aqui. O que você precisa fazer de início? Você vai no seu Windows ou no seu macOS ou no Linux, no ambiente que você tiver, você vai no prompt e vai digitar mkdir espaço N8N e depois você vai dar cd N8N para entrar no diretório. Depois você vai precisar criar um arquivo chamado docker-compose.yml. Este é o arquivo de configuração que
que vai fazer a instalação do N8N via Docker. Você pode abrir o Notepad, qualquer editor de texto, por exemplo, o Visual Code, e colar este código aqui dentro do Visual Code. Nós vamos fazer isso agora para vocês verem. E depois executar dentro do diretório aqui, docker compose app espaço -d. E aí ele vai ler as informações deste arquivo aqui e vai fazer o deploy do N8N dentro do Docker. Depois que for feito com sucesso, você vai abrir o seu navegador e vai copiar e colar este endereço aqui para abrir o N8N na sua máquina. E vou botar um passo a passo para vocês. mkd N8N, no caso aqui, eu vou dar um pwd, eu já tenho ele criado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou editar esse arquivo, que eu também já tenho aqui. Então, eu vou aqui, eu vou dar um vi docker para vocês verem as informações dentro desse arquivo. Está aqui justamente o que tem aqui, ok? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer e salvar o arquivo aqui. Vou dar um copiar, vou abrir o Visual Code, clicando aqui, ele vai abrir, vou dar um paste, e aí você dá um file, save as, e vai salvar justamente com este nome aqui, docker-compose.yml, do jeito que está aqui na tela azul, docker-compose.yml. Depois que tiver o arquivinho aqui tudo certinho, o que você vai fazer? Você vai pegar este comando aqui e vai colar no seu prompt. Feito isso, você vai apertar Enter e aí ele vai fazer toda a instalação. No meu caso, deu um aviso porque já está instalado. E aqui tem um container que já está rodando, ok? E aí, quando terminar a sua instalação, você vai pegar este endereço aqui e vai colar no seu navegador. E aí o N8N vai carregar direitinho na sua tela como está aqui. E aí você vai ter essa tela inicial do N8N, você vai colocar o seu e-mail, o seu nome, sobrenome e a sua senha. Lembrando que a senha precisa ter 8 caracteres, pelo menos um número e pelo menos uma letra maiúscula, tá? Aí depois você clica Next. Aqui é a parte de customizar o N8N, então é simples, coloca informações da sua empresa, que área que você é, por exemplo, eu botei TI, utilizando outras automações, coloca outra, NA, myself. Pode copiar e colar do jeito que está aqui, não tem mistério não. Depois, ele vai aparecer esta tela aqui, e aí você vai precisar colocar o seu e-mail para receber uma chave de ativação. Lembrando que o N8N você não precisa pagar, porém você precisa registrá-lo. Você pode ficar tranquilo que não vai cobrar nada de você. Isso aqui é gratuito. Aí você coloca o seu e-mail aqui e vai clicar em Send Me a Free License Key. A licença vai chegar no seu e-mail. Você vai receber um e-mail aqui, ó, do jeito que tá branco aqui, do n8n.io. Vai receber a sua chave de ativação e aqui você vai clicar para ativar. Dentro do e-mail vai ter uma chave de ativação, você clica lá. Você vai receber este e-mail aqui, Your License Key. Aí você clica aqui, Activate License. E aí, depois disso, quando você clicar aqui, vai aparecer que foi ativado e que você registrou a versão que eles chamam de comunidade, que é gratuita. E aí você vai entrar nessa parte aqui, que é a parte principal do N8N. Entrando aqui, foi feito tudo com sucesso. O nó split out, ou seja, separação, é um nó que ele separa os valores, caso você queira tratar os valores de forma independente no seu fluxo. Aqui está o nó split out, e aí eu vou clicar aqui, que eu já tenho os dados junto. Eu tenho um JSON aqui, onde que eu coloquei profissões e tudo no mesmo JSON, tá tudo junto aqui. Engenheiro de dados, analista, tudo certinho, ok? O split out, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar profissões e vai colocar 4 linhas aqui, profissões engenheiro, profissões analista de dados. Se você quiser fazer uma separação depois no futuro. Aqui tem o split out, eu coloquei aqui quais são os campos que você quer fazer split out. Aí eu botei aqui, ó, eu quero separar, você vai arrasta para cá as profissões, já tá aqui no caso, não precisa de novo, deixa eu apagar aqui. E caso você queira incluir mais alguma coisa, não é o caso. Quando eu executar, ele vai pegar isso daqui junto e vai fazer justamente a separação aqui no output. Quando você clicar, olha aí, ó, que bacana, tá vendo? Ele colocou um por um, tá? Por exemplo, você pode fazer isso, separar profissões se a profissão tiver um salário acima de 100k. Aí você pega o gerente de TI e joga para um outro lugar e você pega os demais e joga para outro lugar. Então, para isso que serve o split out. Ele vai
e faz a separação e depois individualmente você consegue trabalhar esses dados de forma independente. Outro nó chamado merge, que ele serve para juntar nós. Vamos supor que você tem vários nós antes do merge, profissões, salários, cada um sendo um nó. E aí ele consegue fazer essa concatenação e juntar os valores em um único nó para você, por exemplo, fazer um agrupamento futuro. Mais um fluxo para a gente, colocando aqui a gente tem os dados pinados e aí eu adicionei os salários agora. Eu coloquei 2 JSONs aqui, profissões com as profissões e os salários com cada uma das profissões também na ordem. E aí eu tenho um nó só de profissões, aonde que eu puxei apenas o nome para cá, tá? Eu arrastei isso daqui para cá e deixei profissões aqui e eu fiz a mesma coisa para o salário. Peguei, criei um nó. Esse node aqui é o set, esse daqui, ó, que a gente já conhece, edit set. E profissões, ok, já fiz a mesma coisa e arrastei para cá. Quando eu executar aqui, vai aparecer só o salário e quando eu executar profissões, ele vai aparecer só profissões. Só que eu quero juntar isso. Vamos supor que você tem 10 nós aqui de fontes diferentes. Se você quer juntar, justamente você utiliza um nó chamado merge. Como é que você ativa o nó? É só você chegar aqui e digitar merge, que o nozinho vem para cá, só você arrastar e tá tudo pronto. Aí você dá 2 cliques nele, ele vai pedir a quantidade de inputs, ou seja, você está tendo 2 nós. Então o input vem de 2 fontes, 2 nós. Você coloca o número 2. Neste caso aqui, 1 profissões, 2 salários. É basicamente isso que você faz na configuração do nó merge. E aí quando você executar, olha o que ele vai fazer. Ele pegou os 2 nós separadamente e colocou num lugar só. Então tem a tabelinha aqui, profissões ele juntou, aqui é indefinido porque ele veio do nó profissões apenas. E aqui é ao contrário, ele veio somente do nó salário e juntou aqui. Aí você tem a visualização de esquema e no JSON você também tem as informações aqui. Isso também serve para você, quando quiser fazer um agrupamento, você pega vários nodes, várias informações separadamente e resolve agrupar. Agora eu vou falar do nó aggregate, que ele serve para justamente agregar informações de um nó e colocar unicamente em um pacote, digamos assim, ele empacota. Um exemplo prático é se você tem 100 e-mails, separadamente você pode agregar estes 100 e-mails em um único valor, em uma única coluna, por exemplo. Aqui é o fluxo, um detalhe aqui, use aggregate, agregar quando você quiser empacotar vários itens em um só. E use merge quando você quiser juntar ou enriquecer itens com dados de outra fonte. Aquilo que eu citei, profissões, salários, você junta e faz o merge. Aqui a gente também tem os dados pinados separadamente, profissões, engenheiro, tudo certinho. E eu vou pegar estes dados aqui. Aggregate é justamente o contrário do split out. Quando você tem dados agregados, você usa o split out para desagregar, digamos assim. E o aggregate é justamente isso. Quando você tem dados separados, você empacota em um único lugar. Aqui, a gente executando, o que a gente vai ter? Separadamente, quando você editar o nó aggregate, o que ele fez? Ele transformou os itens que tinham 4 profissões, 1, 2, 3, 4 itens, ele colocou apenas em um único item. Essa é a função principal do aggregate. É bastante utilizado também. Todos esses nós que eu comentei, eles são bem utilizados, cada um na sua responsabilidade de fazer o tratamento de dados de acordo com o que você quer. De loops, de controle de requisição, é uma parte importante que vocês vão entender o porquê utilizar loops e quando não utilizar. Aqui tem o nosso fluxo de loop. Aqui eu coloquei dados pinados com profissões e salários. Aqui tem a parte de loop. Para cada item desse, ele vai esperar 1 segundo e vai ler um por um. Como é que eu sei disso? Como é que eu configuro isso? No nó chamado wait. Setei aqui segundos, você pode botar minuto, hora, dia. Eu coloquei, espera 1 segundo e vai fazendo um por um. E aqui eu coloquei uma condição. Se o salário for acima de 120 mil, ele vai passar e vai para verdadeiro. Caso contrário, vai ficar barrado no falso. Então vamos executar esse loop aqui. Apagar aqui, vamos executar. Ó, aqui tá vendo? Aqui vai aparecer 1 e aqui vai aparecer 4 e aqui vai aparecer um count. 1, 2, 3, ele vai contando. Vamos lá. Ó, entrou no loop, espera 1 segundo, vai o próximo, espera o segundo, vai o próximo, depois envia
para cá, aqui foi 1, passou, e 4 ficaram no falso porque são salários abaixo de 120 mil, tá? Então só passou o gerente de TI. Aqui, se a gente for no fluxo aqui, ó, o true 130 e os demais 120 para baixo. Você pode estar se perguntando o seguinte: mas Léo, e se eu fizer esse fluxo sem o loop? Também vai funcionar. Sim, vai funcionar. Vamos lá testar. Vamos executar aqui. Olha lá, ele foi até mais rápido que o loop. Para que eu utilizo o loop? Chegou aqui, se você clicar aqui também, passou 1 e passou 2. E ficaram 4 barrados aqui. E o loop foi, e a execução desse fluxo foi muito mais rápido. Só que aqui que está o porquê de utilizar loop. Presta atenção que isso é muito importante. Isso pode fazer com que o seu fluxo tenha erros. Toda vez que você faz requisições para APIs, neste caso não faz requisição porque é apenas um dado de teste pinado. Só que quando você faz requisições, por exemplo, o Google, entre outros, eles podem colocar limite de requisições da API para não sobrecarregar. Vamos supor que o limite de requisição da API, a cada 1 segundo, fazer uma chamada. Você faz esse controle aqui. Você pode inclusive botar até 2 para não ter problema. Você coloca 2 aqui. Na hora que você executar o fluxo, ele espera 2 segundos, executa o próximo. 2 segundos e vai executando o próximo. Isso é muito importante. Por isso que existe o loop, para controlar o fluxo. Controle de requisições. Principalmente se a API tiver limite. Muito importante isso. Não esqueça disso, porque isso pode fazer com que seu fluxo pare completamente. Se você não colocar esse limite e principalmente se você não souber os limites da API. Você precisa ler a documentação para entender bem o que está acontecendo, como você vai fazer requisições para aquela API. O no code, aquele de JavaScript, vou colocar um exemplo aqui para vocês verem como que funciona. Estou com meus dados pinados aqui e o que eu quero fazer? Eu quero que este código aqui em JavaScript, ele adicione uma coluna chamada adulto aqui e eu quero que, se for maior ou igual a 18, no caso a idade, coloque true, ok? Coloque verdadeiro, porque eu quero saber quem é de menor de idade e quem é maior de idade, não utilizando o número. Eu quero que seja um booleano true ou falso. Aqui tem esse nó de code. Para você habilitar o nó, é só você digitar code aqui e arrastar para o Canva. Mas vamos supor que eu não sei nada de programação e eu preciso desse JavaScript para me ajudar aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu amigo GPT e vai fazer essa pergunta como eu fiz aqui, ó. Preciso que você crie um JavaScript para ser utilizado no Node Code dentro do N8N. Veja os dados de origem. Preciso que tenha um campo chamado adulto, onde a condição será maior ou igual a 18. Aqui estão os meus dados, que é justamente os dados pinados que eu tenho aqui, tá? Aqui, os dados pinados aqui. Ok, mandei ele fazer o script. Aqui está o código JavaScript pronto para ser usado no N8N, para você ver como que o negócio funciona bem. Vou clicar aqui, ó, copiar, vou dentro do meu code, vou tirar esse código aqui, vou dar um paste e vou executar. Quando ele executou, olha que bacana, ele já adicionou um campo adulto, colocou como falso o João, porque o João tem 17 e a Maria tem idade 30, então foi true. Vamos ver se isso funciona realmente. Vamos botar a idade aqui maior do que 16 e aí o João vai se transformar adulto igual true. Vamos executar aqui, pronto, true. Ou seja, o código está funcionando. Demorei menos de 1 minuto para fazer esse código. Só digitei isso daqui o que eu queria. Use bastante o chat GPT, que vai salvar muita vida. Você não precisa ser desenvolvedor para trabalhar com N8N. Não é à toa que a ferramenta é chamada de no code ou low code, ou seja, praticamente código zero ou um pouquinho de código, ok? Perfeitamente aqui. Voltando aqui, a gente tem essa entrada aqui e depois a gente tem essa saída aqui tratando o JavaScript com este pequeno código que vai adicionar a coluna adulto aqui e vai botar uma condição. Se no caso aqui for maior ou igual a 18, vai retornar falso ou verdadeiro dependendo da idade da pessoa. Como configurar suas credenciais no Google? Como que você cria as APIs, a sua chave, o seu segredo no Google para poder usar no N8N? Porque toda vez que o N8N ele chama algum node, precisa de uma credencial específica caso este acesso vá externo. No caso, por exemplo, consultar o seu Google Drive ou consultar o seu Google Sheets. Então precisa ter uma credencial para o N8N ser autorizado a
fazer esse acesso. Aqui é o fluxo. A gente tem como exemplo, toda vez que você digitar uma mensagem, vai para o agente e o agente, se ele for requisitar ou se ele for enviar informações para o Google Sheet, por exemplo, aqui precisa ter uma credencial, porque o agente ele precisa ter acesso para poder mandar informações no Google Sheet. Nesse caso aqui, ele está pegando informações, read, ou seja, ele está lendo informações do Google Sheet. E aqui é o passo a passo para você criar a sua credencial. O primeiro passo é você ter, obviamente, uma conta no Google e aí você vai em console.google.cloud.com para criar um novo projeto. Isso tudo é gratuito. E aí você vai na parte de projeto e dá um nome para o projeto. Neste caso aqui eu criei N8N-Credential. E aí clica em criar. Depois, quando você criar o projeto, na barra de procura, no canto no meio, na parte superior, você vai digitar Google Sheets API. Neste caso aqui do Google Sheets. Se você precisar do Google Drive, você digita Google Drive. E se precisar do Gmail, você digita Google Gmail. E aí ele vai aparecer na lista para você escolher. Neste caso aqui, a gente vai fazer como exemplo utilizando a Google Sheets API. E aí você vai ativar. Feito isso, você vai para o próximo passo, que é pedir autorização. Ou seja, você vai cadastrar o N8N para ter acesso à API do Google, no caso, o Google Sheet. E aí no Google Cloud aqui você pode clicar aqui, configurar a credencial, no menu lateral à esquerda, clique no menu à esquerda, na parte superior à esquerda você vai ver Google Cloud e aí você vai clicar em OAuth Consent Screen. Depois que você clicar aqui, vai aparecer esta tela aqui, o app, aí você vai colocar qualquer nome e o seu e-mail e next. Então eu coloquei aqui N8N_automation, aí você coloca o seu e-mail aqui e clica em next. A próxima tela é essa daqui, que você vai escolher o acesso externo. Você vai permitir que os usuários acessem externamente o Google, as APIs do Google, tá? Neste caso aqui, o Google Sheet. E aí, no próximo passo, quando você der next, você vai ter o número 3, a parte de informação, de contato, você apenas vai digitar o seu e-mail e vai clicar em create. O próximo passo vai ser você cadastrar as credenciais para dar acesso, tá? Então, na mesma coisa que você clica em Google Cloud, você vai em API e serviços, depois você vai em credenciais, vai clicar aqui. Feito isso, você vai escolher a segunda opção aqui, o OAuth Client ID, tá? Quando você clicar aqui, ele vai abrir esta tela aqui, tá? E você vai escolher Web Application. Quando você clicar aqui, vai vir uma outra telinha que vai pedir o acesso da URI, conforme abaixo aqui. A URI é justamente o site que você vai cadastrar no seu N8N, que você tem a instalação local dele, que vai ser localhost, alguma coisa que depois lá na frente você vai ver. O nome você pode criar qualquer coisa, deixa como default mesmo, Web Client 1, e depois você vai na parte de autorização, você vai autorizar. Então você vai clicar em ADD URI, depois que você clicar, ele vai pedir qual é o endereço que você quer autorizar, ou seja, você precisa autorizar este endereço aqui, que é o seu endereço local, aonde contém as informações do N8N, para que o Google, na hora que você for fazer uma requisição através do N8N para, por exemplo, consultar uma planilha dentro do Google, o Google vai reconhecer este endereço aqui como autorizado e vai deixar você fazer o acesso. É muito importante que você entenda o conceito das coisas. Tela aqui é tudo bem, é tranquila, é um passo a passo, mas o mais importante é você saber o que está acontecendo. Lembra da API, aquilo que nós explicamos, que a API é aquele carinha que pega as requisições, entrega para o servidor e depois volta? Neste caso aqui, está fazendo exatamente isso. Quando o N8N for fazer uma solicitação na API do Google, no caso do Sheets, ele vai lá no servidor do Google, verifica, Google, esse cara aqui tem acesso a consultar essa API? Tem. Então devolve a informação para o N8N. E aí depois que você colocar a URI aqui, você vai clicar em criar e aí aqui vai aparecer as informações que foi criado com sucesso. Você pode baixar as suas credenciais aqui no download JSON, aqui embaixo, lá no cantinho embaixo, e você também pode copiar. Você pode clicar nesse carinha aqui embaixo e copiar a chave secreta para você depois colocar dentro do N8N na parte de credenciais que eu vou explicar depois. E se
você ainda tiver dúvida, eu fiz um prompt que você pode colar no ChatGPT, que ele vai te dar o passo a passo, clicando item a item, que é justamente esse passo a passo que eu criei aqui. Mas se você tiver dúvida assim mesmo, tem esse prompt, você pode colar no ChatGPT ou no Gemini, qualquer inteligência artificial, e aí ele vai dar o passo a passo para você criar suas credenciais no Google. Se você tiver mesmo assim alguma dúvida, deixa nos comentários que eu procuro ajudar. Templates do N8N, isso é uma parte muito bacana, muita coisa já tem pronta e você não precisa inventar a roda. Vários fluxos já tem muita coisa pronta e eu vou mostrar aqui a quantidade de templates que tem. No momento que o vídeo for gravado, tem mais de 6.000 templates para você usar, é muito fácil de usar e importar para o seu N8N. Para você acessar os templates, é só você digitar no Google N8N Templates, apertar Enter, e aí ele vai carregar esse site aqui, você clica aqui, ó, já está com 6.694 templates. Quando você clicar aqui, provavelmente quando você for ver o vídeo já vai ter bem mais. Vamos clicar aqui. Aqui tem a parte de template, e aí ele divide em vendas, IT, marketing, documento, outro e suporte. Vamos supor que você quer um template de alguma coisa relacionada com Gmail. Então você digita aqui Gmail. E aí ele vai resultar aqui 1.106 templates. E aí ele vai falando aqui, ó. Aqui ele faz um e-mail de suporte, um agente de e-mail de suporte que utiliza Gemini com GPT e manda e-mail mais Google Sheets. Automatiza Job Applications, etc. E aqui você pode ver, ó, free, tudo, a maioria é gratuito. Vou pegar esse segundo aqui, só um exemplo mesmo. Você clica nele, aí ele vai carregar o agente. Você pode clicar para explorar aqui. Ele vai informar, você pode dar zoom para ver o agente. Tá tudo escrito certinho o que o agente faz. Vamos supor que eu gostei desse agente. O que você vai fazer? Você vai clicar em usar for free. Use for free. Você vai clicar aqui e aí ele te dá 3 opções. Essa opção aqui, a segunda, é para você utilizar no N8N Cloud, que não é o caso. Você vai importar o template formato JSON. Você vai colar aqui, você vai clicar aqui, pronto, ele copiou. O que você vai fazer? Olha que legal, você vai lá no seu N8N, você vai clicar em criar novo fluxo e vai apertar Ctrl V. Na hora que você apertar Ctrl V, ele automaticamente já copia o fluxo para você dentro do N8N. Olha que massa isso. Já está tudo prontinho e olha que interessante também. Você pode ver, ó, que quando você copia e cola um template, as credenciais não existem, porque quando a pessoa fez o upload do fluxo dela para o N8N, retirou as credenciais. Em todas essas exclamações aqui, você precisa clicar novamente para refazer a sua credencial. Como é que você faz isso? Depois que você tiver todas as credenciais cadastradas, você dá 2 cliques aqui, eu já tenho o meu Gmail Leonardo Bissoli, a credencial toda certinha, clico fora, ele automaticamente já validou, já reconheceu que a credencial é válida e tirou a exclamação. Faço a mesma coisa aqui e clico fora, faço a mesma coisa para o OpenAI Model, clico aqui, já tem a minha credencial, foi aquela que eu acabei de falar na aula anterior, para como criar uma credencial na OpenAI, clico fora. E no caso do Gemini, eu não tenho, tá? Eu não tenho credencial lá porque eu não uso a credencial da Google pro Gemini, eu uso a OpenAI. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Vou excluir, não preciso desse modelo. Pronto. E aqui da Google Sheets, também eu vou clicar aqui e já validou, tá tudo certinho, meu template está pronto para funcionar. Agora precisa saber o que ele faz direitinho, tem que ler. Ele aqui monitora o Gmail, etc, etc. Como é que é a arquitetura do workflow. Tá vendo como é que é importante, fica bem legal quando você coloca a descrição nos notes, né? Você sabe o que está acontecendo aqui, ó. A pessoa fez um how-to aqui, como usar, né? Inclusive fez aqui, ó, como iniciar o checklist. Então você precisa do Gmail, precisa Google Sheets, precisa API da OpenAI, uma instância N8N rodando e se você quiser você pode importar as credenciais. Muito legal essa parte de template do N8N, você pode voltar aqui, tem muito template, vocês podem verificar, você pode filtrar aqui, eu quero tudo referente a vendas. Aí você clica aqui, ele vai te dar todos os fluxos referente à venda, ó. Create Salesforce account based on Google Sheet Data. Gerar leads with Google Maps. Assim, tem bastante coisa aqui. A minha recomendação é o seguinte, antes de você fazer qualquer tipo de fluxo no seu N8N, verifica se já tem um fluxo pronto para salvar o seu tempo. Às vezes já tem um prontinho, você importa, faz algumas modificações e aí você ganha bastante tempo. Por enquanto é isso e vejo você na próxima aula. Vou mostrar um exemplo prático para vocês de criação de um formulário através
através deste formulário, quando a pessoa terminar de preencher as informações e clicar em enviar, este formulário vai alimentar uma planilha lá no Google Sheets. Vou mostrar a arquitetura, como é que vai funcionar e os detalhes deste fluxo. Aqui eu fiz um diagrama para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo. É um exemplo prático usando o webhook no N8N com o Google Sheets. O que a gente vai ter aqui? Eu vou criar no N8N um node de webhook. Esse webhook, neste exemplo, será um formulário de satisfação do próprio N8N. Será uma URL que vai ficar escutando 24/7 para as pessoas preencherem um formulário. Assim que a pessoa preencher, via API do Google Sheets, vai alimentar uma planilha lá no Google Sheets. Vamos simular aqui para vocês verem direitinho como é que funciona. Já estou com a minha planilha aberta aqui, tem 8 entradas, coloquei alguns nomes aleatórios aqui e já tem o nosso formulário aqui, que eu vou pegar do ambiente aqui embaixo. Esse vai ser o nó que eu vou criar lá no N8N e este aqui vai ser o nó que eu vou criar também no N8N. Dois nodes, um ligando com o outro. Voltando aqui, eu peguei este endereço aqui. Este é o nosso formulário de satisfação e esta aqui é a planilha que vai receber as informações. Perceba que, como eu expliquei, o webhook é uma forma automática de ficar esperando uma requisição e a partir daí ele vai fazer alguma coisa. Neste caso eu vou colocar aqui Leonardo Bissoli, e-mail, e vou colocar a mensagem. Por exemplo, o produto é muito bom, recomendo. A partir do momento que eu clicar aqui em submeter, vai ativar o fluxo e vai aparecer meu nome aqui no Google Sheets. Vamos ver. Ó, submit, foi submetido, dá algum tempinho aqui e ele vai aparecer aqui, ó, Leonardo Bissoli, já está aqui, ó. E o produto é muito bom, recomendo a compra. Olha que legal como que é simples fazer isso no N8N. Eu vou explicar aqui para vocês agora. Vamos abrir o fluxo, que é este fluxo aqui, que tem um form submission e tem adicionar uma linha no Google Spreadsheet. Como é que eu crio esse fluxo? Vou aqui e vou digitar form, que é o N8N form. Clico aqui e clico aqui embaixo. É um novo formulário. Aqui a autenticação é nenhuma. Aqui eu vou botar o título do formulário, pesquisa de satisfação. Aqui é a descrição do formulário. Então vou botar aqui pesquisa de satisfação e aqui eu vou adicionar os campos do formulário, ok? Então eu vou criar aqui um campo, o nome, que é do tipo texto, tá? Eu vou colocar como requerido. Vou adicionar um outro campo, que no caso aqui vai ser o e-mail, vai ser um texto também, o e-mail, e nesse caso vai ser do tipo e-mail, e eu vou adicionar o próximo, que é a mensagem, vou colocar mensagem, que é do tipo texto, tá? Perfeito, é isso. Vou botar web submission aqui, exemplo, para mudar o nome do outro que já tem criado, exemplo. Perfeito. Aqui é teste e aqui é produção. Lembra que eu comentei as diferenças de um e de outro? O teste é quando você quiser testar alguma coisa, não fica ativo 24/7. E aqui na parte de produção, quando você clicar aqui, ele vai ficar ativo 24/7. Você cola aqui, só que não vai funcionar. E eu vou explicar o porquê. Ele vai dar um erro. Por quê? Toda vez que você fizer uma URL de produção, você precisa ativar o fluxo aqui. E aqui tem o formulário criado. Eu vou sair aqui, eu desconectei do anterior e desativei o anterior, senão o formulário vai dar erro. Terminamos de configurar o nosso formulário, vamos recapitular. A gente tem 3 campos, colocamos essa URL de produção é automática, o N8N que gera com esse código aqui, não precisa de autenticação, o nome do formulário, pesquisa de satisfação na descrição, o campo nome, do tipo texto, o campo e-mail do tipo e-mail e o campo mensagem com tipo de texto também. Para provar que é o nosso formulário novo, deixa eu botar aqui novo. Pesquisa de satisfação novo, pesquisa de satisfação novo. Vou copiar aqui para ver se já está funcionando o nosso formulário. Vou copiar aqui, pesquisa de satisfação novo. E aí, o que eu vou precisar de fazer? Vou voltar aqui, vou pegar aqui e vou ver como que está a configuração planilha. O nome do documento, eu botei o webhook test, que é uma planilha que eu criei lá no Google Sheets, que é justamente essa aqui que a gente tem. Deixa eu pegar aqui de novo. Fui lá no Google Sheets e criei uma planilha com nome, e-mail e mensagem, tá? Eu botei message aqui, mas não tem problema. E preenchi esses dados aqui só como
forma aleatória para a planilha não ficar vazia. E aqui eu configurei a minha credencial do Google Sheets. O resource é um documento normal. Qual vai ser a operação? Adicionar uma linha, ou seja, append row. Você tem várias opções aqui: apagar, criar, deletar permanentemente a planilha, entre outras opções. No meu caso aqui eu vou adicionar uma linha porque está vindo do formulário. Aqui é a parte da tab, vai ser esse mesmo nome. E aqui são os valores que eu vou mandar do formulário para a planilha. Mesma sequência aqui, ó, nome, e-mail e mensagem. Tudo isso daqui vem automático do formulário quando for submetido. Vamos testar o nosso formulário novo para ver se está funcionando. Vou botar ele aqui, vou digitar, já tem Leonardo Bissoli aqui, né? Então vou botar um outro nome aqui, vou botar Marcelo dos Santos, tá? marcelo.santos@gmail.com. Gostei muito do produto, recomendo. E vou clicar em submeter, vamos ver se o Marcelo vai aparecer aqui. Marcelo apareceu, tudo certinho. Já tem o nosso formulário pronto, agora nós vamos criar o nó da planilha. E antes disso, nós vamos criar a credencial do Google Sheet. Vamos clicar nessa setinha aqui, você vai ter a criação da credencial. O que você vai fazer? Aqui você vai digitar Sheet e vai pegar essa primeira opção aqui, Google Sheet, e vai clicar em OK. Vai continuar. Aqui já está prontinho, que é o endereço que foi cadastrado lá na API, nas credenciais do Google Sheet. Cada endereço vai ser diferente aqui. O Client ID você vai pegar do arquivo JSON que foi gerado. O Client Secret você também vai pegar de lá. Você vai apenas copiar e colar e vai salvar aqui. No meu caso eu já tenho configurado, então já está tudo certinho. Vou voltar aqui, clicar novamente em Webhook e agora eu vou adicionar a minha planilha, meu nó, que vai acessar a minha planilha lá no Google. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Só digitar Sheet. E aí você vai pegar esse nó aqui, Google Sheet. O que você vai precisar fazer? Você precisa adicionar uma linha na planilha, que é justamente o que o formulário está fazendo. Quando a pessoa preenche e dá Submit, vai uma linha nova para a planilha. É isso que a gente quer. Clica aqui, já abriu o nó certinho, já pegou a minha credencial. Se ficar vermelho aqui, é porque você precisa configurar a sua credencial. Se continuar vermelho, tem que verificar o seu Client ID e o seu Secret se está tudo certinho. Aqui você não vai mudar nada, a operação Append Row. E aqui, From List, o que você vai digitar? Justamente o nome da planilha que você colocou. No meu caso aqui, eu botei Webhook Test. Aqui eu vou mandar procurar o Webhook Test, ele já até apareceu aqui, ó, Webhook Test. E aí, o que você quer? Dentro do Webhook Test, você quer pegar os dados de que tab? Essa tab aqui, ó, Form Response 1. Aí você volta aqui, você vai clicar aqui, vai aparecer o Response 1. Aí ele vai ler e justamente ele pegou nome, e-mail e mensagem, que é justamente nome, e-mail e mensagem. Os campos que a gente tem também configurado igual no N8N. Aí a gente volta aqui e o que a gente vai fazer aqui? Na hora que a gente executar o step, ele automaticamente vai trazer os campos para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vamos linkar o nó, tá? Vamos na parte de teste, URL primeiro e vamos executar aqui. Aí ele está falando aqui, ó, isso daqui é apenas uma versão de teste. Então eu vou botar aqui o nome Leo, botar leo@gmail.com e vou botar teste. E vou dar um submit. Aí ele mandou as informações aqui, Leo, e-mail, tudo certinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no nó da planilha, vou dar 2 cliques e vocês podem ver que foi preenchido com as informações aqui do nó anterior. É sempre assim, tá? Quando você está no nó corrente, as informações da esquerda vêm do nó anterior. Neste caso aqui é o nó form. E neste caso aqui o output vai ser o que ele vai fazer depois. Aqui no nome, e-mail e mensagem, o que a gente precisa fazer? É só arrastar aqui, ó. Nome, você vai para o nome, ele automaticamente transforma na função aqui JSON.nome. Fica verdinho, significa que está tudo ok. Depois você vai e-mail, você arrasta para cá para ficar JSON.email e o próximo mensagem você arrasta para cá, mensagem, que vai ficar tudo certinho. O que isso significa? O N8N ele criou variáveis, então toda vez que um formulário for preenchido e essas informações serão
diferentes, isso daqui vem para cá. Então, se no próximo formulário tiver Marcelo, um e-mail de Marcelo e teste, o N8N vai ler e na planilha ele vai inserir aqui Marcelo, etc. Não foi inserido ainda porque está na URL de teste, não de produção. Tem configurado o nosso formulário e está indo para a planilha. Agora a gente precisa de testar para ver se o formulário está funcionando. Vamos lá então. Eu vou dar 2 cliques aqui. Ao invés de teste, agora a gente vai pegar a URL de produção. Vamos copiar aqui. Vamos verificar se o fluxo está ativo. Ok. Antes disso eu vou salvar aqui. Vou colar o nosso formulário de produção. Está tudo certinho aqui. Pesquisa de satisfação novo. Agora eu vou puxar para cá para ver se está funcionando mesmo. Vamos lá. Vou colocar Marcelo dos Santos. Vou colocar o e-mail do Marcelo. marcelo.santos@gmail.com. E vou botar a mensagem: produto muito bom, recomendo a compra. Perfeito. Na hora de submeter, se tudo tivesse certo, ele vai aparecer o Marcelo aqui na linha 11. Vamos lá então. Submeter, formulário submetido com sucesso. Vamos ver se o Marcelo, já apareceu aqui. Você pode perceber que é bem rápido, tá? O fluxo do N8N. Então, Marcelo dos Santos está aqui, produto muito bom, recomendo a compra. Vamos escrever certo, né, Léo? Recomendo a compra. Então, esse daqui é um fluxo bem simples, mas bacana. Se você tem aí um produto, alguma coisa na sua empresa, você pode rapidamente criar um fluxo do N8N para receber uma pesquisa de satisfação. E aí, o que a gente vai fazer depois? A gente vai utilizar um outro fluxo com a gente que vai ler essa planilha e a gente vai fazer perguntas para o agente. Quem me deu feedback positivo? Em cima disso, você pode estruturar, por exemplo, pedir para a inteligência artificial montar um e-mail para você das pessoas que te deram feedback negativo e você mandar um e-mail perguntando o que aconteceu, por que você deu um feedback negativo, é o produto que deu problema ou foi a entrega que deu problema? Para você entender o que está acontecendo e melhorar a parte de atendimento do cliente. Isso tudo você pode fazer com fluxo automatizado também, inclusive um e-mail mandar para o cliente de forma automatizada também. Agora vai ficar mais interessante. Com a planilha que nós geramos e com o formulário que nós geramos, criar um novo fluxo, que aí a gente vai ter um agente. Esse agente vai ler as informações da planilha que está no Google e vai retornar os dados de acordo com o que nós perguntamos. Vou primeiro explicar aqui a forma da arquitetura que a gente tem, para depois efetivamente entrar no fluxo e mostrar para vocês o agente funcionando. Aqui a gente vai criar um nó chamado de mensagem, de chat message, que a gente vai mandar, vai perguntar para o agente. Esse agente de IA, ele vai verificar qual é o modelo que nós iremos utilizar. Neste caso aqui vai ser o modelo da OpenAI, o ChatGPT, através daquela API que eu falei que você precisa comprar por $5, que não tem como usar de graça para fazer funcionar. Ele vai ativar uma memória aqui para ter um certo histórico do que você for perguntando, ele vai lembrando. E se você pedir para ele acessar as informações da planilha, ele vai lá na planilha e lê e te retorna. Vamos lá então ativar o fluxo. Vamos abrir o fluxo aqui. Tá aqui o nosso fluxo certinho. Vou perguntar aqui pro agente, acesse a planilha e verifique se tem o nome Marcelo. Lembra Marcelo dos Santos que nós botamos? Vamos lá então, ver o que ele vai fazer, hein? Ele foi na planilha, acessou e voltou. Sim, o nome está na planilha como Marcelo dos Santos. Ele deixou o feedback, produto muito bom, recomendo a compra. Gostaria de mais alguma informação? Tá vendo que já está funcionando, ok? Depois eu vou explicar aqui um a um como que funciona para configurar esse fluxo. E aí o que você pode fazer? Você pode começar a ver quem te deu feedback negativo para você depois entrar em contato. Quais foram as pessoas que deram feedback negativo do produto? Então ele vai lá, vai pesquisar e vai dar um retorno aqui. As pessoas que deram feedback negativo do produto são Clésio Amaral, não compraria novamente. A Amando Amado, não sei se compraria novamente. E aí se a gente abrir a planilha de novo, vamos dar uma olhada quem deu feedback negativo. Esse não foi, gostei muito, achei o produto legal, top demais o produto, sem dúvida voltaria a comprar. Não compraria novamente, tá lá, Clésio Amaral. Não sei se compraria novamente, tá lá, Amando Amado. O resto talvez compraria, não é muito negativo, ainda estou avaliando, produto bom, produto bom. Ou seja, a inteligência artificial fez certinho, veio aqui na planilha
planilha, fez uma varredura da planilha e me deu o retorno de quem deu feedback negativo. Tá vendo? Como que isso é bem legal e bem poderoso? Você pode deixar esse fluxo automático. Por exemplo, criar um novo nó aqui, um Gmail da vida, para depois mandar uma mensagem para você, ó, send a message. Você pode fazer isso. Toda vez que você perguntar isso, você pergunta quem deu feedback negativo e depois fala assim, manda um e-mail, por exemplo. Ele vai lá e manda um e-mail. Vou fazer um por um aqui explicando como que funciona. Essa mensagem recebida aqui, você vem aqui e digita só chat. Aí ele vai criar um chat trigger aqui, tá? Ele não vai deixar porque ele fala que só pode ter um por vez. Depois, esse agente, a gente vai vir aqui e você já tem um AI aqui, ó, prontinho. Você pode digitar AI Agent. Aí vai aparecer essa carinha aqui, tá? Não é esse, o tool. O tool são ferramentas que o agente utiliza. Este aqui é o agente. Você pode adicionar quantos agentes você quiser dentro do fluxo aqui. Ó, adicionei o agente. Com a exclamação significa que está faltando coisa. Ou seja, eu preciso configurar o OpenAI aqui. Como é que você faz isso? Você só clica aqui no mais, digita OpenAI para trazer o chat model da OpenAI, clica aqui e você vai ter a sua credencial da OpenAI configurada conforme eu expliquei anteriormente. Tendo aqui, você escolhe o modelo que você quer, pode ser o GPT 4.1 mini ou outro. Para você escolher outro, por exemplo, GPT-5, você digita GPT, você vai na parte de procurar aqui, GPT-5. Aí ele vai pesquisar, aí tem o 5 mini. Cada um desse tem uma forma e um preço diferente. Se você utilizar o GPT-5, ele é um pouquinho mais caro, alguns centavos mais caro. Eu sempre uso o mini para essas tarefas mais simples, não preciso utilizar o GPT-5. Configurado, já assumiu a exclamação aqui, então tá certinho aqui o bichinho. A parte de memória, você vai apenas adicionar uma memória simples. Você clica em Memory, já tem aqui o primeiro, Simple Memory. Existem outras memórias que você pode conectar com um banco de dados, que é uma coisa mais robusta. Neste caso, a gente só vai utilizar o Simple Memory. Aqui você coloca a quantidade de interações que você quer armazenar anteriormente. Eu coloco 25, que é suficiente. Tá? E a parte de tool, ou seja, qual vai ser a ferramenta que ele vai precisar. Neste caso, a nossa ferramenta é o que? Acessar o Google Sheets lá no Google. Clica aqui em Tool, clica no mais, digita Sheet e clica na planilha. Aqui vai aparecer as mesmas configurações que eu fiz na aula de forma. Ou seja, vai pegar da onde? Vai pegar do Webhook Test, vai pegar o que? A Web Response e é isso. Vai adicionar aqui. E aqui, ao invés de ser Append Rows, vai ser Get Rows, porque ele precisa só acessar a planilha. O agente só vai acessar. Quando ele acessa, não tem coisas de campo aqui, porque você não está inserindo nada na planilha. Então, cada um, quando você coloca aqui, ele vai mudar. Se eu colocar Append Row, ele já vai dar as opções aqui, ó, para inserir as colunas, tá vendo? Então, vou voltar aqui para Get Rows, tá? Você pode até executar aqui para testar, ó. Executar Step. Ele vai lá no Google e vai trazer as informações no output aqui, ó. Então, tá aqui configurado, Get Rows, tudo tranquilo, não precisa mudar nada. Se você mudar aqui, você vai ver que vai aparecer coluna aqui embaixo. Por exemplo, pegar aqui, ó, Append Row, ele vai ler e vai me dar as informações que eu preciso colocar o nome das colunas aqui, como eu expliquei anteriormente. Vamos voltar aqui para Get Row. E aí, vamos testar se esse agente está funcionando. Vou fazer uma pergunta aqui, por exemplo, quantos me deram feedback positivo? Vou perguntar só a quantidade. Então, quantas pessoas me deram, na verdade foi o produto, né? Quantas pessoas deram feedback positivo no produto? Aí ele tá lendo, vai lá, ele vai ler algumas informações aqui e ele respondeu, ó, 6 pessoas deram feedback positivo. Quer que eu liste os nomes novamente? Sim, liste. Aí ele vai listar, vai lá na planilha e vai listar os nomes positivo e não tem o Amaral e o outro rapaz também, que eu vou listar aqui agora. E quem me deu feedback negativo? Quantas pessoas? Tem que aparecer 2. Ó, Clésio Amaral não compraria novamente e o Amando Amado não sei se compraria novamente. Total, 2 pessoas deram feedback negativo. Quer que eu exporte isso ou entre em contato com elas? Ó, olha que bacana, ele já está sugerindo. Aí eu vou colocar aqui. Sim, quero que você monte um e-mail pedindo, um e-mail formal, perguntando o que aconteceu com o produto ou se foi alguma outra coisa. Seja formal e educado e monte o e-mail. Faça um e-mail para cada um. Vamos lá, o que ele vai fazer? Então ele está indo lá na
planilha, vai pegar os nomes das pessoas que deram feedback negativo e vai montar um e-mail. Ó, vamos ver o e-mail aqui que ele montou. Vamos abrir aqui, maximizar aqui para ficar melhor. Ó, abaixo estão 2 e-mails formais e educados pronto para envio. Substitua seu nome, cargo, nome da empresa, botou até tudo certinho aqui já. Ó. Para Clésio Amaral, assunto sobre seu feedback. Gostaríamos de entender melhor. Prezado Clésio Amaral, recebemos sua avaliação, não compraria novamente e lamento saber que sua experiência não foi satisfatória. Gostaria de entender melhor o que ocorreu para que possamos corrigir a situação. Tá vendo aqui? Tá bem natural. Não parece uma inteligência artificial que escreveu isso. Tá bem bacana. Poderia, por gentileza, informar qual foi o problema encontrado com o produto, qual e onde a compra foi realizada, número do pedido, se possível. Há fotos ou outros detalhes que possam nos ajudar a analisar o caso? Nosso objetivo é resolver o que for necessário, seja com suporte técnico, troca do produto ou reembolso, e evitar que situações semelhantes se repitam. Agradeço muito se puder nos retornar com informações acima. Fico à disposição, atenciosamente, aí você coloca seus dados aqui. Amaral fez a mesma coisa. Inclusive, ele trocou um pouco aqui, ó. Ele colocou 3 bullet points, mas ele mudou o que ele perguntou, ó. Aqui foi, qual foi o problema encontrado com o produto? Aqui ele já botou o seguinte, o que especificamente o levou a essa avaliação? É impressionante, ele tem a capacidade de não repetir e fazer um e-mail dedicado, específico para cada um, tá? Em resumo, só para vocês entenderem a capacidade do N8N agindo, trabalhando com agentes e acessando as tools aqui. Quando você clica em tool, olha a quantidade que tem, tá? É muita tool. Ele acessa muita coisa, vocês não têm noção. Olha isso aqui, no Google ele acessa tudo, acessa calendário, ele acessa, por exemplo, os seus contatos, pede para adicionar contato, faz tudo. Realmente é fantástico a atuação do N8N com agentes. Tentem recriar esse agente aqui, tenta começar a brincar, faz o fluxo bem simples e vai evoluindo assim que você entender melhor. E mais uma vez, tem a documentação disponível para vocês acessarem. Tem a parte de inteligência artificial dentro da documentação para vocês perguntarem, o que é uma coisa muito bacana. Imagina você poder construir o seu agente via WhatsApp, onde que as pessoas perguntam, mandam mensagem e o WhatsApp responde. É isso que a gente vai aprender hoje. Vou explicar como é que faz isso no site da Meta para criar o seu aplicativo gratuito e depois você vai precisar de criar as credenciais. Essa é a estrutura do projeto. A gente vai criar um aplicativo no site da Meta. Depois a gente vai desenvolver um fluxo no N8N. Para desenvolver esse fluxo, o WhatsApp, a gente vai precisar de configurar 2 credenciais. A primeira é de autenticação, que vai pedir o Client ID e o Client Secret. Ambas informações a gente vai pegar do site da Meta dentro do aplicativo que nós criamos. E a outra configuração é o token, que vai precisar de geração de um token e depois do Business Account ID vai precisar também de pegar também dentro do aplicativo. E depois eu vou utilizar o Gemini, que é gratuitamente, vou gerar uma API de acesso para poder configurar no modelo do agente. E depois vai mandar uma mensagem de volta da pergunta que a pessoa fez no chat. Para você criar o aplicativo, você vai em developers.facebook.com/apps. Se você não tem cadastro, é só você fazer o cadastro que é gratuito. Depois você vai em criar aplicativo aqui para você poder criar o seu aplicativo. Você vai dar um nome do aplicativo qualquer, eu vou botar aqui WP aplicativo, o seu e-mail configurado, vai clicar em próximo. Depois, nessas opções aqui, você vai escolher essa daqui, conectar os clientes através de WhatsApp. Você clica aqui, Next, seleciona a sua conta, Next, aqui você não preenche nada e próximo. Aqui também você não vai preencher nada e Go to Dashboard. Pronto, seu app está criado. Ele vai pedir o código de autenticação que eu vou digitar aqui. Pronto, o app foi criado com sucesso. Agora a gente vai continuar aqui com fluxo. Vai lá no N8N e vai criar um fluxo. Vou criar um novo fluxo aqui. O primeiro nó é de trigger de WhatsApp. Clicar aqui em WhatsApp, vai em Business Cloud e vai clicar em On Message para você criar um trigger de WhatsApp. Perfeito? Já foi criado com sucesso. E aí você vai dar 2 cliques e vai criar as credenciais do WhatsApp. Aqui já tem criado, só que como eu criei um novo aplicativo, eu vou criar as novas credenciais. Então eu vou voltar aqui, o nome é WP Aplicativo, ok? Então eu vou criar as novas credenciais, salvar aqui, credenciais, nova
credencial. Vou pegar o nome aqui, WP aplicativo. Então, criar aqui, P aplicativo, o Client ID e o Client Secret que eu vou pegar. Perfeito? Então, aonde que eu vou pegar isso daqui? Você vai voltar lá na parte da meta, vai em App Settings, vai clicar em básico. Aqui você tem um App ID, perfeito? Você coloca o Client ID aqui e depois você vai em App Secret, você vai clicar em Show, ele vai mostrar aqui, você copia e cola aqui, perfeito? Dá Save, ele vai autenticar, foi feito tudo com sucesso, já está funcionando aqui essa autenticação. E aí você vai criar uma nova credencial que é de token. Vai clicar aqui, criar nova credencial, vai digitar o WhatsApp e vai escolher a primeira aqui, WhatsApp API. Vamos clicar aqui novamente, botar WP aplicativo e agora você vai precisar do Access Token e do Business Account ID. Aonde que você pega isso? Você volta no seu aplicativo, clica em Dashboard, vai clicar em Customize e conectar no seu WhatsApp. Ele vai abrir essa tela aqui. Você vai clicar em API Setup e aqui você vai gerar o seu Access Token. Clica em gerar Access Token, ele vai pedir a validação do seu usuário e senha, perguntando se você quer utilizar este WhatsApp aqui. Você deixa a configuração padrão, não muda nada, seleciona aqui e clica em continuar e salvar. Perfeito, foi conectado, entendi, clica aqui, já gerou o Access Token, você só clica em copiar, volta lá nas credenciais do N8N, cola aqui e o Business Account ID está aqui embaixo, é só você copiar aqui, colar e salvar. Pronto, está feito, está configurado tudo certinho. Agora a gente vai configurar o nosso fluxo com o agente. Agora a gente pode configurar aqui tudo certinho. A gente tem o WhatsApp aplicativo. Depois a gente vai adicionar aqui e vai adicionar um AI Agent. Clicar aqui e vai clicar em AI Agent. Perfeito? Aqui a gente vai mudar para definir abaixo, tá? Onde que você vai colocar o prompt aqui e vai salvar. Depois a parte do Gemini. Como é que a gente vai configurar? A gente vai clicar aqui, vai clicar em Gemini, vai escolher o Chat Model e aqui na API, como é que você vai pegar esta API de forma gratuita? Você vai lá no site do Studio, pode digitar Google Studio, ele vai abrir esse site aqui, você vai clicar em chaves de API e vai gerar a sua API. Eu já tenho uma aqui. Depois que você tiver gerado, é só você clicar em copiar API, voltar no fluxo do N8N. Como é que você faz? Você clica em credencial, digita Gemini aqui, clica em continuar, aqui você não altera nada no host e em API é só você colar a sua API que você criou lá no site do Google Studio, clicar em salvar e tá tudo certo, conectado com o sucesso. Nesse caso aqui eu vou apagar porque eu já tenho uma criada. Voltando no fluxo, a gente já tem aqui o Google configurado, o modelo tudo certinho e aqui a gente vai adicionar agora uma mensagem para mandar a mensagem de volta. Aqui você clica e digita WhatsApp, pega do Business Cloud e aí você vai mandar uma mensagem, tá? Por enquanto a gente não vai modificar nada aqui. Você vai clicar em salvar e agora a gente vai configurar o modelo, tá? Neste caso aqui eu vou configurar o modelo que é o meu agente de instrutor do curso de formação de análise de dados com inteligência artificial. Vou pegar o prompt aqui e vou colar aqui dentro. Tá aqui o prompt, vou abrir aqui em System Message, eu vou colar o meu prompt. No agente, você vai precisar de pegar a mensagem que vem do trigger, tá? Então você vai configurar aqui JSON Message, que é só você arrastar aqui quando tiver executado o nó. E aqui você vai configurar a operação send, que já é padrão. Aqui você vai configurar um número. É importante, você não pode botar o mesmo número de mandar a mensagem. Você tem que criar um número também no site da Meta. Você consegue criar isso de forma gratuita. E aqui você coloca o seu número. A operação vai ser teste e você vai pegar o output do agente, que é justamente a resposta que o agente vai responder e vai retornar no WhatsApp. Basicamente é isso que a gente tem do fluxo. Agora a gente vai testar esse fluxo aqui para ver se está funcionando. Vou abrir o WhatsApp aqui do lado e vou executar. Como não está ativo, isso daqui é um fluxo de teste, eu vou executar manualmente, até porque como eu botei o meu número, eu não posso deixando ativamente, senão o meu número vai virar um bot, porque isso daqui é só um teste. Estou com a tela pronta aqui do WhatsApp, que é o FAD instrutor, e aqui eu tenho o fluxo. O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui o que você faz e quem é você. Primeiro eu preciso ativar o fluxo aqui para o webhook ficar escutando e depois quando eu clicar aqui na mensagem, o webhook vai ler, vai mandar para o agente vai responder e vai voltar para o chat aqui. Então vamos lá. Executando, esperando. Quando eu cliquei aqui, o que você faz e quem é você, ele vai e responde
que é justamente este agente aqui. Eu sou o agente instrutor e meu papel é estruturar o curso, ok? Então vamos perguntar mais coisas aqui para esse agente, já está funcionando. Vamos perguntar aqui, ó, liste todos os módulos do treinamento FAD. Vou executar aqui de novo e vou clicar aqui. Ele vai me listar aqui todos os módulos do treinamento que eu tenho. Módulo 1, 2, 3, 4, até o 13, tudo certinho. E aí, esse FAD instrutor, ele pode, por exemplo, ser o meu auxiliar, o meu bot para estruturar o meu curso. Você pode fazer isso como uma central de atendimento, por exemplo, do seu produto. É muito bacana isso. Vou perguntar mais coisas aqui. Por exemplo, eu vou listar todas as aulas do módulo 8 e 9. Então, vamos botar aqui, ó. Liste todas as aulas do módulo 8 e 9. Eu estou executando manualmente porque o projeto não está em produção, como eu falei, senão o meu número vai virar um agente. Isso aqui é só um exemplo. Clicar em executar, aqui ativou o fluxo, foi lá no agente, tudo certinho, e agora ele vai ler, vai ver todas as aulas do módulo que eu pedi e vai me retornar a mensagem. Olha que bacana. Com certeza, ó, abaixo estão todas as aulas do módulo 8 e 9. Aí você clica aqui, tem lá todas as aulas, tudo certinho, do módulo de inteligência artificial para dados, e o módulo 9 também tem bastante coisa. Esse é o agente que você pode criar gratuitamente lá no site da Meta. Você vai precisar de um número auxiliar, como eu falei. Você também pode ter um número de teste lá no site da Meta, no mesmo lugar, em developers.facebook.com. Tem lá como criar um número temporário, que eles chamam de sandbox, e aí você pode fazer os seus testes e estruturar o seu agente da melhor forma possível. É um agente muito simples de fazer, é gratuito, como vocês perceberam, e funciona de forma bem simples e rápida. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.